Hoje, terça-feira, 16 de setembro de 2025. Paz do Senhor. Eu sou o pastor Rigonato, vosso conservo. A lição em destaque de número 12, que será comentada no dia 21 de setembro de 2025. Nosso comentário está baseado na leitura diária sobre o tema O Evangelho Além Mar. Texto Romanos capítulo 15, versículo 24. A ordem de Deus sempre foi espalhar e encher a terra. Deus abençoou Adão e disse: frutificai, multiplicai e enchei a terra. Gênesis 1, 28. Da mesma forma, Deus disse a Noé quando saiu da arca: abençoou Deus a Noé e seus filhos e disse-lhes: frutificai, multiplicai-vos e enchei a terra. Gênesis capítulo 9, versículo 1. Após o dilúvio, um grupo, talvez influenciado por Nimrod, planejaram construir uma cidade, uma torre que tocasse o céu, e diziam: façamos um nome para que não sejamos espalhados sobre a terra. Gênesis 11, versículo 4. Tentando contrariar Deus, mas não deu certo. Deus interviu, confundiu as línguas e, sem ninguém se entender, se espalharam, prevalecendo a vontade de Deus. Gênesis capítulo 11, versículo de número 7. Sempre assim. Se não é de um jeito, vai de outro, mas sempre chega onde Deus quer que chegue. Isso aconteceu com Balaão, com Jonas. Ele é soberano, ninguém escapa da sua mão. Isaías 43, 13. O plano de Deus sempre foi com o mundo e não com Israel somente. Deus disse a Abraão: abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Gênesis capítulo 12, versículo 3. Antes da ascensão, Jesus disse: vocês serão meus testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Atos 1:8. Porém, após o Pentecoste, ser crente em Jerusalém estava bom demais, que eles se esqueceram da Judéia, de Samaria e dos confins da terra, e ficaram nada menos que 6 anos só na alegria do Espírito Santo trabalhando na vida deles, cheios de egoísmo, sem pensar nos outros que também faziam parte do plano. A igreja crescia muito e grande parte dos sacerdotes obedeciam à fé. Atos 6, versículo 7. Mas Deus fez mudar tudo. Ele desmontou a fogueira e jogou os tições acesos por toda parte. E onde caía um tição, acendia ou formava outra fogueira. O tição aceso formava outra fogueira. Tudo começou quando levaram Estevão para o Sinédrio. Estevão, cheio da graça, começou a expor a palavra de Deus com tanta ousadia, fazendo sinais, prodígios. Isso irritou tanto os defensores de Moisés que culminou com a morte de Estevão. A partir de então, desencadeou uma grande perseguição contra a igreja. E também Saulo consentiu na morte de Estevão. Começou naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém, e todos foram dispersos pelas terras da Judéia, Samaria. Atos 8:1. Filipe vai para Samaria, e Deus, através dele, fazia sinais, prodígios, e os enfermos eram curados, os endemoniados eram libertos. Chegou mensagem em Jerusalém que estava em Samaria o mesmo avivamento que houve em Jerusalém. Então enviaram Pedro e João, e houve grande alegria em Samaria, naquela cidade, né? E os que foram dispersos por causa de Estevão
caminharam até Fenícia, Chipre e Antioquia, Atos 11, 19. Eles eram os judeus iam pregando só para judeu, mas entre eles havia síprios e sirenes, e estes anunciaram Jesus aos gregos, e Deus era com eles, e grandes números deles creram e se converteram ao Senhor. E chegou essa fama em Jerusalém, e enviaram Barnabé a Antioquia. Quando Barnabé chegou em Antioquia, viu ali um grande campo fértil e cheio de alegria, disse aos irmãos que permanecessem no Senhor com um propósito de coração. E Barnabé partiu para Tarso à busca de Saulo e, achando-o, o conduziu a Antioquia. Em Antioquia, o Espírito Santo separou Barnabé e Paulo para a primeira viagem missionária. E a partir dali, o evangelho ganhou grande espaço além-mar. E bem verdade que, por não se ter certeza de como nasceu a igreja em Roma, há um comentário que diz que possivelmente judeus e prosélitos convertidos com a mensagem de Pedro no dia de Pentecoste, voltando para suas origens, no caso Roma, iniciaram a igreja em Roma. É um comentário da Bíblia Pentecostal que está na página 1692. Porém, independente de como foi, que o que temos certeza é que prevaleceu a vontade de Deus. O evangelho chegou aos confins da terra, ultrapassando todos os mares, e chegou até nós. Aleluia! Graças a Deus. Deus abençoe os irmãos.